Salve galera, eu sou o professor Alexandre Marrone. Você tem dúvidas com crase? Vem comigo que eu posso te ajudar. No vídeo de hoje, trabalharemos o assunto crase, parte 2, ou seja, trabalharemos os casos especiais de crase. Beleza? Existem algumas situações complexas que envolvem a crase e o vídeo de hoje certamente vai ajudar bastante em relação a essa problemática. Começaremos pelos nomes de lugares. Sabemos que alguns nomes de lugares admitem o artigo a anteriormente a eles, e outros nomes não exigem o artigo a. E aí gera uma grande confusão em relação à existência ou não do fenômeno da crase antes de nomes de lugares, ok? Então, uma estratégia bem interessante, simples, rápida e fácil de você definir se antes de um nome de um determinado lugar há crase ou não, é simplesmente você fazendo a utilização ou a troca pelo verbo voltar. Vamos ao exemplo? Vou à Itália, vou a Cuba. Quando eu uso o verbo voltar para esses lugares, a expressão ficaria, a frase ficaria: volto da Itália, volto de Cuba. Então, notem que quando volta da, crase a. Quando volta de, crase para quê? É uma boa estratégia. Então, sempre que estivermos falando em nomes de lugares, a estratégia é você trocar o verbo ir pelo verbo voltar. Repetindo, verbo ir pelo verbo voltar. Quando volta da, crase a. Quando volta de, crase para quê? Ok? Uma bela de uma estratégia. Muito bem. Temos um detalhe, ó. Vou a Cuba, volto de Cuba. Neste caso, volto de. É o caso do crase para quê? Ou seja, não ocorre a crase. Contudo, tem uma observação muito importante a ser feita. Se houver uma especificação em relação ao nome do lugar, mesmo que volta de, mas que há essa especificação, a crase vai acontecer. Que é o que é possível ser observado na observação. Vou a bela Cuba. Então, aqui nós temos a palavra bela, que é uma especificação para o nome do lugar. Beleza? Muito bem. Diante de nomes de lugares ainda, temos que ter uma atenção. Essa troca, pelo verbo voltar, é óbvio que você também precisa observar o verbo que está construindo a oração. Fomos à Itália. A gente tem que entender aí que o verbo ir, que está conjugado, ele é um verbo que exige a preposição. Quem vai, vai a algum lugar, ok? Se a frase fosse visitamos a Itália, visitar é um verbo que não exige a preposição. Então, a dúvida em relação à crase antes dos nomes de lugares é quando o verbo que constrói a oração exige a preposição. E aí sim, você aplica a troca. Fomos à Itália, volto ou voltamos da Itália. Quando volta da, crase a. Porém, na situação de baixo, visitamos a Itália. Nesse caso, nem deveríamos ter a dúvida, já que o verbo visitar não exige a preposição a. Tranquilos? Muito bem. Outra situação muito importante. Crase antes da palavra casa. A palavra casa, pessoal, com o sentido de lar, residência, tem uma particularidade que deve ser
sempre comentada ao se assistir uma videoaula de crase. Cheguei à casa bem tarde. Cheguei à casa de meus tios. Quando a palavra casa vier sem determinante, ou seja, quando eu não souber de quem é a casa, não ocorre crase. Já com a presença de um determinante, ou seja, quando eu descobrir, quando for possível a gente saber de quem é a casa, ocorre a crase obrigatoriamente. Então, essa é uma especificidade da palavra casa que deve sempre ser levada em consideração. Ainda vale dizer sobre a crase antes da palavra terra. Lembrando que terra aqui não é o planeta Terra, ok? É terra no sentido de chão firme. O mesmo que se aplica à palavra casa, se aplica à palavra terra, a ideia do determinante. Então, sem determinante, não ocorre crase. Com determinante, ocorre a crase obrigatoriamente. Vamos aos exemplos? Os marinheiros foram à terra buscar água potável. Não se sabe que terra é essa, ok? Sem determinante, não tem crase. Regressamos à terra dos meus avós. Aqui a gente já sabe de quem é a terra, dos meus avós. Então, aqui nós temos determinante, obrigatoriamente temos a crase. Beleza? Muito bem. É importante dizer, como casos especiais, que a crase pode vir nos pronomes demonstrativos. Então, é possível ocorrer o fenômeno da crase no pronome aquele, aquela e aquilo. Quando que isso vai ocorrer? Sempre quando o antecedente a esses pronomes demonstrativos exigirem a preposição a. Neste caso, a crase é obrigatória. Vamos entender isso melhor? Olha o exemplo. Refiro-me àquele homem, ok? Bom, primeira coisa importante, o aquele está ali presente, certo? É um pronome demonstrativo. O verbo que antecede ao pronome aquele é o verbo referir. Quem se refere a alguém. Quando eu digo a alguém, significa que esse verbo precisa de preposição a. Dessa forma, a preposição a pedida pelo verbo, ela vai se fundir ao pronome aquele, formando a crase, ok? Então, refiro-me àquele homem, mas com crase, união de uma preposição a, pedida pelo verbo referir, mais o pronome aquele. Ótimo, muito bem! Ainda é possível, pessoal, ocorrer crase antes dos pronomes relativos. Mas vamos entender isso, bem, vamos entender isso adequadamente. Antes dos pronomes que, quem e cuja, repetindo, que, quem e cuja, não ocorrerá a crase. Estes pronomes não admitem, antes de si, artigos, definido feminino, no singular, ou ainda no plural, ok? O a ou as, ok? Muito bem. Pouca gente gostou da peça a que assistimos ontem. Eram pessoas a quem confiamos. Então, estas palavras, o que, quem e cuja, não admitem o artigo. Dessa forma, é impossível que a crase aconteça. Tranquilos? Muito bem, agora vou falando de pronome relativo novamente, mas mais especificamente dos pronomes a qual e as quais. Nestes casos, a crase pode ocorrer. Então, ocorrerá a crase desde que eles vierem antecedidos pela preposição, ou seja, antes deles
vier uma preposição. Como que eu vou saber se vai ter uma preposição ou não? Eu vou verificar, né, se essa preposição ela é necessária através do contexto. A cidade a qual iremos possui praias às quais chegaremos. O contexto aqui me permite dizer, pessoal, que quem vai, o verbo ir, quem vai a algum lugar. Está destacado em azul o verbo. Então, se quem vai, né, verbo ir, esse verbo precisa de preposição, obrigatoriamente a crase ocorre no pronome relativo, a qual que se refere à palavra cidade. O mesmo ocorre também na segunda parte dessa oração. Praias às quais chegaremos. O verbo é chegar. Quem chega, chega a algum lugar. Contudo, né, esse a algum lugar seriam as praias, ok? Então, há necessidade da preposição, o pronome as quais recebe o acento grave que indica crase. Certo? Muito bem, vou ficando por aqui. Teremos mais vídeos, né, a parte 3 de crase. Por favor, dê um link, por favor, compartilha e se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso imediatamente. Forte abraço e até a próxima!